Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos comentar hoje 2 Crônicas e Isaías, dos capítulos 9 ao 12. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando todos os dias a leitura do dia. E hoje nós vamos continuar mais um capítulo ali de 2 Crônicas. Agora nós vamos mais lentamente no livro de Crônicas e no livro de Reis, porque como estamos comentando a Bíblia em ordem cronológica, então agora começam a entrar as profecias ali dos profetas maiores, dos profetas menores, no meio dos acontecimentos de 2 Reis e 2 Crônicas. Então nós vamos comentar 2 Crônicas 27 e depois Isaías de 9 a 12. Vamos falar de um rei bom hoje, mas é um rei que tem pouquinha coisa a respeito dele, realmente pouquinha. E nós vamos já entender o que acontece aqui com esse rei, o rei Jotão. Então quem está com a Bíblia, vai abrindo a Bíblia em 2 Crônicas 27. E nós vamos comentar então sobre o reinado de Jotão. É um capítulo curtinho, tem só 9 versículos. Vamos entender um pouquinho, porque é curtinho, mas ele tem algumas informações importantes. Então, Jotão foi o filho de Uzias. Lembra, Uzias, lá em 2 Reis era chamado de Azarias, né? Foi o rei que ficou leproso enquanto estava ali dentro do templo, né? Ele foi ali queimar incenso, e ele não podia queimar incenso, é somente os sacerdotes que podiam fazer isso. E Uzias foi ali fazer isso e Deus o deixou leproso. De acordo com as leis do Senhor, de acordo com a lei do Senhor, Uzias então não pôde mais se assentar no trono, não pôde mais estar em público por conta dessa lepra. E ele precisou viver separado de todo mundo. Então, para a gente pegar um pouquinho da história de Jotão e entender aqui algumas atitudes dele, vamos ler alguns versículos de 2 Crônicas 26. Eu estou acostumada a chamar esse rei de Uzias. É Azarias, né? Não sei se eu falei certo, mas é Azarias mesmo. Que está em 2 Reis 12. Então, olha só, vamos ler lá em 2 Crônicas 26, o versículo 16. Mas quando estava já fortificado, o seu coração se enalteceu até se corromper, porque se rebelou contra o seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Entrou dele o sacerdote Azarias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, todos valentes. E resistiram contra o rei Uzias, ou seja, tentando impedir que ele entrasse. E falaram: não a ti, ó Uzias, compete queimar incenso, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso. E o rei Uzias ficou ali nervoso, né, ficou irado. Nessa indignação, então, apareceu a lepra ali na testa dele, e ele precisou se retirar, então, do templo e viver numa casa separada. E aí o que acontece, né? Fizeram ele sair às pressas ali do templo por conta dessa lepra. E o versículo 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e habitou em uma casa separada, porque tinha sido separado da casa do Senhor. E aí o que eu quero chamar a atenção, no versículo 21 do capítulo 26. E Jotão, seu filho, teve o cargo da casa real, governando e julgando o povo. Então, o rei Uzias continuou vivo, mas morando numa casa separada. Certamente que, de alguma forma, ele comandava ali o filho, dava ali as orientações do que o filho deveria fazer. Afinal, ele continuava sendo o rei. Mas isso influenciou sobremaneira a vida de Jotão. E nós precisamos ver isso e até entender, porque, de certa forma, liga um pisca-alerta do cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. Vamos lá, então. Capítulo curtinho, 9 versículos só. Jotão reina sobre Judá. Lembram, nesse tempo aqui, tinha o profeta Isaías. Ele profetizou no final do reinado de Uzias, durante todo o reinado de Jotão também. Então, olha só, desde os 25 anos de idade, Jotão começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém.
E o nome de sua mãe foi Jerusa, filha de Zadok. A mãe aqui dele, nós já temos um sinal aqui de que ele foi um rei bom. Mas ele foi um rei bom, isso não significa que o povo o acompanhou. Vamos lá, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo seguia corrompendo-se. Então, o rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o povo não seguiu os passos do rei, o povo continuou se corrompendo. Versículo 13, edificou ele a porta superior da casa do Senhor e sobre o muro da fortaleza de Ofel edificou muitas obras. Além disso, edificou cidades nas montanhas de Judá e palácios e torres nos bosques. Ele se ocupou. O que acontece? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme os passos, os primeiros passos do rei Uzias. Nós vemos aqui uma coisa, o povo continuou se corrompendo. E sabemos que essa corrupção aqui se refere à idolatria. Então, um rei que serve verdadeiramente a Deus, ele deveria ter se ocupado, ao invés de sair construindo tanto que ele construiu, ele deveria ter ido e trabalhado mais junto ao povo, no sentido de trazer o povo para servir a Deus. Afinal, era o povo escolhido de Deus, mas ele não se ocupou com isso. E ele ficou ali, então, se ocupando de construções. O que os estudiosos, os historiadores falam? Que Jotão, por ver a situação do pai, de ver o pai entrar bem na casa do Senhor e sair leproso, isso o influenciou de tal forma que ele nunca quis entrar na casa do Senhor, ele não quis entrar no templo. Só que o templo era o local de adoração a Deus. E aí como é que faz, Ele era reto aos olhos do Senhor, fazia ali o que agradava a Deus, mas nunca entrou no templo para adorar a Deus. E também ele não se preocupou em trazer o povo que estava sob o seu reinado para fazer ali um concerto com Deus. Então, essa é uma pergunta que os estudiosos fazem para refletir, até que ponto que ele realmente tinha um coração devotado a Deus e até que ponto que ele tinha medo de Deus e por isso fazia as coisas que eram retas, porque ele nunca entrou no templo. É esse ponto que pega aqui para Jotão, tá? Ele foi um rei bom, o reino de Judá, se desenvolveu, prosperou, Deus abençoou muito o reinado de Jotão, mas, fique-se mais, o povo não esteve servindo ao Senhor. Veja, Uzias invade o templo de forma ali totalmente errada, pecaminosa. Jotão sequer entra no templo, e depois nós vamos ver, não hoje, mas essa semana, o rei que vem depois, e aí fecha o templo. Então, o povo se afastando cada vez mais do Senhor, e o rei também, porque o versículo 2 até fala, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele não entrou no templo do Senhor, exceto que. Então, o fato dele não entrar no templo do Senhor não agradou a Deus, que fala, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, exceto não entrar na casa do Senhor. Então, ele não teve adoração da parte dele. E isso é muito sério. Então, vamos para o versículo 5. Ele também esteve em guerra contra o rei dos filhos de Amon, aos quais venceu, e lhe deram os filhos de Amon naquele ano 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe deram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se fortificou, porque preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Versículo 7. Outros feitos de Jotão em todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Quando começou a reinar, tinha 25 anos, e 16 anos reinou em Jerusalém. Então ele tinha 41 anos quando morreu. E dormiu Jotão com os seus pais e o sepultaram na casa de Davi. Vamos olhar aqui o versículo, vamos lá para 2 Reis. Texto paralelo que fala sobre Jotão, nós já comentamos, 2 Reis 15, mas vamos ver alguns versículos aqui, só para entender um pouquinho mais de Jotão. Versículo 32.
No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade, reinou 16 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Então, o que eu ia falar, né? De ficar um alerta para os nossos filhos, né? Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. O povo não seguiu o rei, aqui especificamente. Mas, qual é o ato do rei que o povo vê que ele está servindo a Deus? O povo não vê lá dentro na intimidade do rei. Então ele servia o Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o ponto principal, que era o povo ver Jotão indo adorar a Deus, o povo não viu. Então com certeza isso influenciou ali na idolatria do povo continuar na idolatria. O que eu falo sobre os filhos é o quanto que a questão de Uzias influenciou na vida do filho. Ele saiu de lá, entrou bem, saiu leproso. Isso influenciou no filho de tal forma que o filho não quis entrar na casa do Senhor. Então, assim, tem muitos casos de mães e pais que saem do culto e vão até chegar em casa, seja no ônibus, que eu já ouvi no ônibus também, seja no carro, criticando o culto, criticando alguém do culto, criticando o próprio pastor, criticando a palavra, criticando o louvor, um tanto de crítica, e os filhos pequenos atrás. E a gente acha que a criança não entende. E pode ser que ela não entenda tudo, pode ser que ela não entenda nem metade, mas é o tom de crítica, qualquer pessoa reconhece. E aí essa criança ou esses filhos vão crescendo ouvindo os pais criticando. Será que quando eles tiverem autonomia para ir, eles irão à igreja? Se eles só escutam os pais criticando? Uzias deveria ter, a gente entende que não, ele deveria ter trabalhado isso no filho, no sentido de que ele estava errado, que ele pecou, que ele não poderia ter entrado para fazer o que ele foi lá fazer, que era queimar incenso. O que a gente subentende, veja, a Bíblia não fala isso, mas o que a gente subentende é que não teve esse cuidado da parte do pai para com o filho, para fazer com que o filho entendesse que tem coisas que é só o sacerdote. E o filho não entendeu isso, não pegou isso, porque era o pai que tinha que passar isso. E também entendemos, daí subentendido também, que Uzias não se arrependeu, Não podemos falar isso abertamente, assim, com precisão, porque a Bíblia não traz. A Bíblia fala que Uzias é leproso, a expressão é. Então dá a entender que ele morreu leproso. E se morreu leproso é porque ele não se arrependeu. E a Bíblia fala ali, nós lemos o versículo em 2 Crônicas 26, que ele ficou indignado com o sacerdote, porque queria queimar incenso. Então será que ele não passou essa indignação para o filho, e o filho criou essa, de não querer entrar no templo, com medo de ficar leproso também, sem entender que o pai havia ficado leproso porque errou, porque pecou? Então tem todo esse cuidado que nós precisamos ter com os filhos. As palavras, ou quem que a gente está criticando ou falando alguma coisa. Mas eles entendem o tom da crítica e por ter acabado de sair do culto, eles entendem que é sobre algo lá da igreja. Então, tudo vai influenciando. E nós temos hoje muitas famílias que os pais ou só a mãe está na igreja e os filhos não querem saber da igreja, mas porque cresceram, ou estão crescendo em uma situação que eles só escutam crítica. Então é complicado e nós precisamos vigiar muito, muito, muito. Precisamos vigiar muito essa questão. Nós vamos aqui, 2 Reis 15, do 32 até o 38, 7 versículos, que são paralelos a 2 Crônicas 27. E aqui, então, no versículo 35, fala melhor do que Jotão não fez e deveria ter feito, que eu disse, ele deveria ter tirado a idolatria do meio do povo. Ele era o rei, ele podia ter feito isso. Ele podia ter levado o povo a adorar a Deus, e ele não fez. Aqui o versículo 37, Naquele tempo o Senhor começou a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Então aqui Deus começou a tratar. Jotão andou em justiça, mas
como ele não entrou ali na casa do Senhor, no tempo dele mesmo, então Deus já começou a mandar ali ataques, né? O rei da Síria, o rei de Israel, ali para atacar e tirar a paz ali do reino dele. Certo? Então, vamos nos atentar para esse princípio, né? Muitas vezes a gente está ali conversando só com o marido, conversando só com uma irmã, com uma amiga, os filhos estão perto, então vamos cuidar as nossas falas, influenciamos os nossos filhos, os netos, para quem já tem netos, influenciamos as pessoas e precisamos cuidar muito com isso, muito, muito, muito. Vamos então para Isaías? Vamos para o maravilhoso livro de Isaías, maravilhoso capítulo 9 de Isaías. Isaías 9 até o 12. Esses capítulos de hoje, do 9 até 12, são capítulos curtinhos, mas eles são assim de um valor, de uma preciosidade. Acho que tem só um capítulo que é maiorzão aqui, que é o capítulo 10. Os outros são capítulos curtinhos. Então vamos para o 9, que o 9 é maravilhoso. De todos os profetas do Velho Testamento, de todos os livros do Velho Testamento, desde Gênesis 3, quando surge ali de uma forma clara a promessa de um Salvador, Isaías é o profeta que mais aponta para Jesus, que mais profetiza a respeito dessa promessa. E Isaías também é o profeta que mais dá informações a respeito do Messias. Assista, se você não assistiu, a live de Isaías 1 em diante, eu faço uma introdução ao livro de Isaías e eu comento então sobre essas características de Isaías, que ele é o que mais fala do profeta, de Jesus, né? Ele é o profeta que mais fala de Jesus. E Jesus cita Isaías, e Isaías é o mais citado, é o profeta mais citado por Jesus. Uma das coisas também que é o maior dos livros, então certamente isso contribui para que seja o mais citado. Então, nesse capítulo 9, nós temos a promessa da vinda de Jesus. Um menino nos nasceu. Nós conhecemos esse versículo, nós conhecemos esse capítulo, e ele é muito falado, ele é muito cantado, entoado, principalmente no Natal, né? Mas nós precisamos nos ater aqui à promessa. É a mais poderosa promessa de toda a Bíblia. O nascimento do Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa profecia aqui de Isaías, ela é falada, né? Ali então durante os tempos de Jotão. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Então esse caminho do mar aqui se refere ao mar da Galileia, e onde Jesus ficou ali a maior parte do seu ministério. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então, os versículos 1 e 2 foram inclusive citados lá em Mateus 4, 15 e 16. E os versículos 1 e 2 têm a ver então com o nascimento e ministério de Jesus. As trevas citadas aqui, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então aqui falando de sombra de morte, falando aqui de espiritual, e nós não temos dúvida nenhuma que essa luz que fala aqui é Cristo.
No versículo 3. Tu multiplicaste a nação, mas não aumentaste a alegria. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando repartem os despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara do seu ombro e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então veja só, vamos só entender, né? Isaías estava profetizando isso lá no tempo dos reis, e aqui ele estava em Judá, em Jerusalém, e ele estava ali profetizando então, e falando, né, apesar de toda a idolatria do povo, apesar de toda aquela situação, ele estava falando, olha, Deus vai mandar um Messias, e esse Messias, ele vai tirar essa situação que está aqui. Ele não vai aceitar essa idolatria. Ele tira o peso, ele tira o jugo do pecado, o jugo que Satanás colocou. Mas ele vai fazer isso somente para aqueles que creem. É isso que ele está falando aqui, né? Versículo 5. Porque todas as batalhas de quem guerreia é corroído. E as roupas rolavam no sangue, mas elas serão queimadas, servirão de combustível com o fogo. Falando aqui para ajudar, né? Ajudar aqui no tempo de Isaías, parar de confiar no exército, parar de confiar nas mãos dos valentes, parar de confiar no poder militar de Israel. E aí o versículo 6, então, dá esse versículo que é conhecidíssimo, né? Que muita gente sabe de cor, porque um menino nos nasceu. Então ele fala assim, olha, parem de criticar, parem de praticar idolatria, parem de confiar no poder humano, parem de confiar no poder do exército, porque olha só, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o pronome aqui nos nasceu, se referindo a Israel, falando especificamente ali da semente de Abraão, da descendência de Judá, mas se referindo a Abraão especificamente, de onde foi gerado o povo judeu, né? E essa parte aqui do versículo, né? E o principado está sobre os seus ombros. Aí sim é escatologia, esta parte. Então, o versículo 6, ele aconteceu quando Jesus nasceu aqui, andou por essa terra, morreu, ressuscitou, parte. E outra parte é futuro, ainda não aconteceu. É quando então Cristo realmente vem como um Messias e vem reinar sobre a terra. O principado está sobre os seus ombros. O 7. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, olha a promessa aqui, e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Falando o seguinte, né? Deus prometeu e Deus fará isso, porque Deus é Deus zeloso. O Senhor dos exércitos fará isso. Então, não é só uma promessa, é uma certeza, é uma garantia. E aí, do versículo 8 em diante, nós vamos ver então a ira de Deus, né? O juízo de Deus sobre Israel. Como que muda um pouco o tom agora, falando ali da promessa, e aí nós vamos para a ira de Deus. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e caiu ela em Israel. Então aqui, na verdade, do versículo 8 em diante, é como uma continuidade da profecia que está aqui no capítulo 5. Veja o que acontece, né? Até o capítulo 5 tem as profecias ali de juízos. O capítulo 6, falando da visão específica ali de Isaías, da purificação dele, né? Onde o anjo vai ali com a brasa na boca de Isaías.
E aí dá uma interrompida naqueles juízos, naquelas profecias de juízo ali do capítulo 5. Então, aqui nesse capítulo 9, no versículo 8 em diante, retoma aquele tom de juízo, de condenação lá do capítulo 5. E aí vai assim, né, até o finalzinho do capítulo, que é o 21. E aí vai falando aqui várias coisas. Vamos ver aqui o versículo que eu separei para ler. Versículo 13, né? Então, apesar de todo o juízo que Deus avisa que vai acontecer, apesar de todas as coisas aqui, e Isaías chama aqui Efraim, tá? Algumas vezes ele se refere aqui ao reino de Efraim, ao povo de Efraim, mas por exemplo, aqui o versículo 9, e todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria. É só um outro nome que o próprio Isaías dá para o reino do norte. Só para a gente não achar que é outra coisa ou que é outra divisão. Mas o que eu quero chamar a atenção é o 13. Contudo, o povo não se voltou para quem o feria e nem buscou o Senhor dos exércitos, ou seja, não se converteu. Apesar de todos os avisos do profeta, apesar de todas as exortações, as profecias, o povo não se converteu. Desde lá, Acabe, Jezabel servindo a Baal, com Jeroboão começaram servindo, adorando o bezerro de ouro. Depois com Acabe e Jezabel, Baal, né? Jezabel trouxe Baal para ser adorado ali em Israel. Depois de tudo isso, o juízo então de Israel vem, esse juízo aqui específico. Por quê? Porque o povo não se converte. O coração tão duro que o povo não se converte. Vamos ver aqui. Versículo 14, e assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito e a cabeça e o profeta que ensina a mentira, esse e a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores e os que por eles são guiados são destruídos. Então aqui já tem bastante coisa de escatologia. E eu não vou trazer agora, nós vamos deixar aqui fechadinho, que quando nós chegarmos lá em Daniel, Zacarias, a gente faz essa amarração aqui, tá bom? Porque aí realmente precisamos pensar alguns versículos aqui e juntar. Como lá, em Zacarias, em Daniel, o livro todo é bem mais profético, no sentido de, aqui também é profético, mas no sentido de escatologia, de coisas que ainda estão por acontecer, então nós vamos deixar isso daqui para comentar lá, bem? Olha só, versículo 17. Pelo que o Senhor não se regozijará com seus jovens, nem dos seus órfãos e viúvas terá misericórdia, porque todos são hipócritas e malfeitores, e toda boca fala doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda a sua mão está estendida. A sua mão está estendida é uma frase usada por Isaías aqui nas suas profecias, mostrando, né, que Deus é um Deus de misericórdia. Ele ainda não tinha recolhido sua mão. Porque impiedade lavra como fogo, ela devorará os cardos e os espinhos e se acenderá no emaranhado da floresta e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos se escureceu a terra e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará a seu irmão. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e eles juntos estarão contra Judá. Nem com tudo isso cessou sua ira, mas antes ainda está estendida a sua mão. Então Efraim e Manassés em número, né, em tamanho, eles acabam sendo as maiores tribos ali das 10 do Reino do Norte e se destacam tanto pela sua força como pela quantidade ali de pessoas dessas duas tribos. Então elas acabam tendo esse nome aqui de destaque, porque elas vão se levantar contra o Reino do Sul, contra o Reino de Judá. Então o capítulo 9, ele é muito conhecido pela promessa do Messias, por aquele versículo, por esse versículo 6, que é um dos versículos mais conhecidos, faz parte de cartões de Natal, né? Hoje não se faz tantos cartões de papel,
mas os virtuais, mensagens de Natal e um tanto de coisas. Mas nós não podemos nos esquecer que a promessa da vinda do Messias ela foi feita ali no meio de uma idolatria tão grande que Deus estava irado. Deus estava dizendo: não dá mais, não dá mais, o pecado de vocês é tanto. E no meio de todo esse lamaçal de pecado ali do povo envolvido com a idolatria, vem a promessa do Salvador. Isso que é o maravilhoso, porque não é preparado um cenário maravilhoso, né? Sabemos que não foi preparado, que Maria não teve essa alegria de preparar um quartinho de bebê, não teve tudo isso. Mas era o Filho amado de Deus, o único naquele gênero, unigênito, único naquele gênero, que foi mandado, que veio de boa vontade para nos salvar, para nos tirar da situação em que estávamos. E essa é a promessa para o povo de Israel. E sabemos que o povo o rejeitou na sua primeira vinda. Nós não podemos nos esquecer qual a condição, né, da promessa de Jesus. Vamos então agora para Isaías 10. E aí o capítulo 10, ele vai dar uma continuidade então para esse tom de exortação, de profecias de juízo, que Isaías foi até o capítulo 5, interrompeu e daí voltou agora. Então o capítulo 10 continua sendo essas exortações, esses juízos. O capítulo 10 então vai falar são ais, né, em relação aos juízes iníquos. Leiam o capítulo 10 e vejam, né, se fosse passar para a nossa vida hoje, atualizar isso aqui, não precisa nem situar, né, só mudar o nome de Israel aqui e colocar Brasil, que não está muito diferente. Não está muito diferente. Ao ler esse capítulo 10, né, ao começar a leitura, lembre-se que Deus ama a justiça, a verdade, as coisas certas. E se ele ama a justiça, ele odeia a injustiça, ele não aceita o pecado, ele não aceita as coisas tortas. Muita gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve no torto, não. Deus endireita o torto, pega o torto e endireita para depois escrever. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que Deus é poderoso para isso. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas retas. Ele aceita as tortas, ele aceita a vida torta, ele nos recebe do jeito que estávamos. Mas a partir do momento que ele nos recebe, o Espírito Santo começa a mudar, começa a trabalhar, vem com aquele martelinho de pedreiro e começa a nos quebrar e fazer de novo, como está lá em Filipenses 1 e 6. Então nós não podemos dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Dos versículos aqui do 1 ao 4, falando sobre os juízes iníquos, os líderes, do 5 ao 15, especificamente sobre os assírios, dizendo que o julgamento da Assíria é um juízo de Deus contra o povo de Israel, e no finalzinho a luz de Israel. Então vamos lá. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos afligidos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, nesses dois versículos, nós vemos aí. Quero pegar outra Bíblia aqui. Lembrei da música do Homenzinho Torto, porque é exatamente isso daí. O homenzinho torto chega, mas ele não permanece torto. Deus o endireita. Quem tem criança pequena ou trabalha no Ministério Infantil vai saber a musiquinha que nós estamos falando aí. Eu quero ler aqui na Bíblia Viva esses primeiros dois versículos. E aí vejam aqui Isaías falando do povo de Israel. Mas veja se não tem a ver com o nosso Brasil hoje, né? Ai dos juízes desonestos, ai das autoridades que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Vocês, falando com os juízes, que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam quase tudo, exploram as viúvas e roubam dos órfãos.
Vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe um castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Onde vão esconder seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. Mostrando, que Deus aceita o arrependimento, Deus aceita aquele que quer sair dessa situação, mas a mão dele também, ela não está esticada só para receber pela sua misericórdia, mas a sua mão também está esticada para pesar a mão ali no injusto. E a partir do versículo 5, então, nós temos o profeta falando da Assíria sendo um instrumento de correção, de juízo sobre o povo de Israel. Ó Assíria, a vara da minha ira, a vara em sua mão é a minha indignação. Só que assim, Deus vai permitir que a Assíria ataque Israel, leve muitos cativos, mate outros tantos, mas depois disso tudo, a Assíria também vai sofrer a ira do Senhor. É o que fala lá com Judas, maldito aquele que for usado. Então, aquele que for usado para o mal, que for permitido, ele também vai pagar o preço por ter se deixado, por ter atacado, por ter feito aquilo que não deveria. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor te darei ordem para que lhe roube os despojos e arrebate a presa e que o ponha para ser pisado como a lama das ruas. Então aqui falando da Síria ali subindo contra o reino do norte, as 10 tribos. E aí todo esse restante aqui do capítulo 10 trazendo essa profecia então ali contra o reino do norte, com muitos detalhes. Capítulo 10, então, ele também entra, em alguns versículos que já aconteceram, quando o reino do norte foi invadido, foi saqueado, mas alguns poucos versículos, eles também fazem parte ali, se referem a tempos que ainda não aconteceram, a coisas que ainda não aconteceram, tá? Como sobre o anticristo, porque a Síria, de certa forma, ela aponta para o anticristo, ela simboliza, vamos chamar assim. Então, alguns versículos aqui, o versículo 31, alguns versículos, ali a partir do 31, vão, em especial, o 27 também, vão apontar, então, ali para tempos, para momentos que ainda não aconteceram. E aí eu vou juntar isso quando nós chegarmos lá mais para frente, em profetas mais, com características mais escatológicas. Capítulo 11 e o capítulo 12, eles são um frescor, depois de ver tanto o juízo e ver o quanto Deus vai pesar a mão aqui sobre o reino de Israel. Então, olha só, entre o capítulo 9 e o capítulo 10, nós já temos assim cerca aí de 30, 40 anos. Ai, Janaína, mas o que Isaías ficou fazendo? Lembra na introdução, lá nos primeiros capítulos, eu falei que Isaías teve, no mínimo, pelo menos, nessa leitura inicial, nós vemos que ele teve pelo menos 3 filhos, então ele era casado, ele tinha uma vida, ele trabalhava, ele não ficava ali só profetizando, ele cuidava da vida dele, da vida prática, criar os filhos, cuidar da casa, no sentido de prover, de trabalhar e estar ali na vida comum do lar. Então, entre o capítulo 9 e o capítulo 10, tem aí 40 anos, vamos dizer, 45, alguns historiadores dizem que até mais. E aí os reis vão passando, tá? Nós vimos que ele começou profetizando no finalzinho do rei Uzias, profetizou durante todo o reinado de Jotão. 4 reis passaram ali enquanto Isaías profetizava, Depois de Jotão nós temos o rei Acás, que nós vamos falar sobre ele ainda essa semana.
e o rei Acaz foi rei ali por um bom tempo, quase 20 anos aí. Então, nisso Isaías estava ali cuidando da vida. E aí ele volta, então, e profetiza os capítulos 10, o 11, e o 10 ele fala, então, todas essas exortações, todo esse juízo, a mão de Deus pesando no povo. E aqui o capítulo 11 é um frescor, então, depois de lermos tantas exortações e tantos juízos. O capítulo 11, ele vai falar sobre o que é chamado, que aqui Isaías chama de o ramo de Jessé. Ele vai falar também sobre o reino do Messias, se referindo ao milênio, e sobre a reunificação de Israel, que também acontecerá de forma plena no milênio. Então vamos ver aqui os versículos 1 ao 5. Então os versículos 1 ao 5, eles aconteceram com o nascimento de Jesus, com a vinda de Jesus aqui como homem. E brotará um rebento do tronco de Jessé, um renovo que frutificará e brotará das suas raízes. Aí João 1 falando, né? E o verbo se fez carne. Esse rebento, essa palavra rebento, ela é mais usada para animal. Né? Pelo menos assim eu conheço mais o uso como animal, né? O rebento, o animalzinho recém-nascido ali, pequenininho. Mas aqui, obviamente, por ser, né, o frutificará, nós entendemos que ali no ramo, no galho da descendência ali de Jessé, dali viria então o Messias. E repousará sobre ele, sobre esse rebento aqui que vem, que sabemos que é Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso aqui nós vamos ver novamente depois lá em Apocalipse, esse versículo 2. O fará entender com diligência no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá pelo que ouvirem os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse versículo 4, então, não aconteceu ainda, tá? Escatologia. Versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui também trazendo um outro momento. E aí os versículos 6 em diante, do 6 ao 10, falando do milênio. E morará o lobo com o cordeiro. Esses versículos aqui tem um cartaz, né? Tipo esse mapa aqui. Isso não é cartaz. Quadro, acho que é tipo um quadro que algumas pessoas mandavam emoldurar, muito antigo, eu lembro quando era criança, mas é uma imagem que é muito vista nos materiais gráficos dos Testemunhos de Jeová, que eles colocam, né, essas representações justamente desses versículos aqui, e está apontando para o milênio. Eu vou ler aqui e vocês vão lembrar, pelo menos aí algumas vão lembrar, né, entregando a idade. Sobre isso aqui. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o filho do leão e o animal doméstico andarão juntos. Um menino pequeno os pastoreará. Versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão-boi comerá palha como o boi. Versículo 8, e o menino de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova da serpente. Veja, tudo isso aqui, né, nos trazendo então lá antes da queda, como os animais viviam antes da queda. Sabemos que teve um momento ali que passaram a ser carnívoros, mas antes do pecado os animais eles viviam desse jeito. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, aqui falando do reinado do Messias,
porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será procurada pelos gentios, e o seu descanso será glorioso. E aqui esse versículo 10 então aponta para aquela promessa que Deus fez para Davi lá em 2 Samuel 7. Deus fala que vai, o trono de Davi vai por toda a eternidade, a qual estará posta por estandarte, então apontando ali para reino. Nos versículos 11 ao 14, falando então da reunificação de Israel. Nós sabemos, os judeus voltarem para Israel, ter ali as tribos, é um sinal da vinda de Jesus, que aponta para o arrebatamento. Mas a restauração, a reunificação completa e plena só vai acontecer muito depois, aqui, quando já estiver no milênio. E aí eu já disse, milênio a gente não vai falar agora. Amém? Vamos para o capítulo 12, para encerrar aqui. Encerrar bem com esse capítulo 12, que é maravilhoso. O capítulo 12, ele é um capítulo curtinho, tem só 6 versículos, e ele é um louvor, ele é um salmo de louvor. Louvor aqui, que é diferente de adoração. Então aqui um salmo de louvor. Por que esse salmo de louvor aqui, o capítulo 12? É louvor, é o povo louvando a Deus, por conta dele ter restaurado a nação de Israel, que é falado aqui no capítulo 11. E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não terei temor, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico e se tornou também a minha salvação. Portanto, com regozijo vós tirareis águas das fontes de salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórias entre os povos as suas obras, contai o quanto é excelso o seu nome. Cantai ao Senhor, porque tem feito coisas grandiosas, seja conhecido isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Então está falando o quê? De cultos constantes, não vou dizer ininterrupto, porque a Bíblia não traz assim, mas cultos constantes de adoração e louvor a Deus, Cristo sendo o tema principal, o assunto principal em toda a terra durante o milênio. Então que possamos dizer também glórias a Deus, porque temos a palavra de Deus aqui nos mostrando, nos ensinando e nos dando um rumo. Aqui é uma promessa específica para Israel, mas com a vinda de Jesus, nós vamos ver lá no Novo Testamento, com a morte, com a ressurreição, ele nos incluiu na família de Deus, nos incluiu no povo de Deus. Então hoje nós não estamos de fora desta promessa. A morte, a ressurreição de Jesus nos inclui nesta promessa, no sentido de eternidade com Deus, no sentido de estarmos com Deus, louvando e adorando por toda a eternidade. Amém? Eu espero que realmente tenha sido bênção para vocês o comentário hoje, mas eu gostaria que vocês levassem esse capítulo 12 aqui, sabe, assim, para praticar isso desde já. O reino de Cristo ainda não está plenamente. Cristo não está reinando em todo o mundo ainda. É questão de tempo e de bem pouco tempo. Mas nós somos servos de Deus. Nós já estamos vivendo o reino de Deus nas nossas vidas. E como súditos do Rei, como servos do Rei, nós já devemos adorá-lo e glorificá-lo em todas as coisas e em todo o tempo. E que possamos, quantas expressões lindas aqui para usarmos. Muitas vezes nós vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos louvar e usamos as mesmas expressões, as mesmas palavras. E vimos com Davi que devemos ter um cântico novo nas nossas bocas. Devemos louvar a Deus com um cântico novo. Não é só mudar a disposição do coração nova, mas vamos também
agregar mais no nosso vocabulário e louvar a Deus por tantas coisas que lemos aqui e que podemos louvá-lo também, né? Porque ele tem feito coisas grandiosas por nós, não só espiritualmente, mas também materialmente. Então vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. E que não seja só de boca, mas que o nosso coração transborde de gratidão a Deus. Amém? Amanhã nós vamos para um livro inteiro. Vamos conhecer um pouquinho do profeta Miqueias. Vamos comentar o livro todo aqui. E vai ser bem interessante, porque nós, quem está lendo pela primeira vez, ou já leu, mas nunca estudou, nunca tentou entender um pouquinho, vamos ver que não é difícil de entender esses profetas menores. É só nos situarmos eles na história que a gente consegue entender ali. Que Deus recompense e abençoe. E tenham um excelente dia na paz do Senhor.